Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos conhecer um modificador de geometria chamado Bend, ok? Então, vamos lá, né? O que é o Bend, né? E eu vou dar um Ctrl A aqui, ó, de Select All, vou deletar, vou colocar meu grid, Z de Zoom. Vou vir aqui no meu menu Create, vou criar um box. Assim, olha. Vou trocar a cor dele. Vou pegar a tecla Shift pressionada, só aqui no eixo X, eu clico e arrasto para fazer uma duplicata. E vou trazer ela um pouquinho para cá, para a gente poder ver. Vou inclinar um pouco aqui, beleza. Eu vou pegar esse objeto, vou vir aqui ó, no Modify, eu vou clicar aqui ó, e colocar o Bend aqui, ó, Bend. E vou colocar um valor de 120. Então, o Bend, né, o comando Bend, ele vai inclinar, ou melhor, ele vai curvar um objeto. Então, eu vou aplicar aqui, ó, novamente nesse outro objeto aqui, ó. Vou vir aqui, vou pegar o Bend aqui, ó, e eu vou colocar o 120. Então, se eu clicar aqui ó, no Modify, vai aparecer. Se eu clicar aqui, ele some, porque você só pode editar um de cada vez. Então, eu vou dar um F3 aqui. E o que você pode fazer aqui no Bend, né? Para que ele realmente... Vamos dar um F3 novamente, um F4. Então, olha só. Aqui, nós funcionamos com um sistema de camadas, né? De layers, camadas. Então, eu tenho aqui o topo da camada, que é o Bend. É como se fosse uma pirâmide, né? Quem está lá em cima é quem manda. E as ordens vêm de cima para baixo. Então, quem mais manda aqui é o Bend e depois o Box. Mas no Box, ó, eu posso retornar na linha do tempo. Ó. Eu posso estar aqui ou aqui. Linha do tempo, e vou colocar aqui ó, 12, 12 e 12. Que é a quantidade de segmentos. Ó. Vamos dar um F3, F4. E agora o ângulo, ó, é isso aqui, ó, é o quanto que eu consigo fazer com que o meu objeto fique se curvando. A direção vai fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. A direção é como se ele estivesse se torcendo dentro do eixo Z, né? Do eixo da altura. Como se ele fosse um malabarista se contorcendo. Ó. Ó. Aqueles malabaristas, né? Que se apresentam nos circos, né? Esses artistas, né? Que fazem aquelas performances. Então aqui, ó, ele está se contorcendo. Isso aqui novamente, ó. E aqui eu posso escolher um eixo, né? Que ele vai fazer o Bend. Ok? E o que é esse limite? O limite, né? Como o nome já fala, é limitar o efeito. Tá vendo que se eu tirar o limite, ó, ele vai aplicar os 87 do começo ao fim do objeto. Mas se eu clico aqui ó, no limite e na parte superior, né, que eu coloquei aqui ó, 35, então vou colocar redondo, ângulo daqui até esse limite. E aí o objeto continua. É isso que é o limite. E o upper aqui, o lower, né, que é o limite para baixo. Então você pode
controlar, ó, esses dois limites. Pode desligar e aqui, ó, pode fazer ele se comportar até fazer uma animação. Pá, pá, pá. Gostou da aula? Sim, ó. Ok? Então vamos lá. Então aqui também é uma explicação, né, da importância da densidade da malha poligonal, né? Quanto maior a malha poligonal, mais perfeito, né, fica o objeto, mas em compensação mais pesado fica o objeto, né? E o excelente modelador é aquele que consegue fazer o objeto o mais perfeito possível com a menor quantidade de, principalmente para levar para as engines, né, os motores de videogame, como o Unity e o Unreal, né? Então é isso, ó. Eu vou estar aqui, ó, no Bend, que é aqui em cima. Vou voltar aqui para o Box e vou colocar 10 de segmento, ou 15, né, para ficar até mais perfeitinho do que o outro. Aqui em cima, ó, eu posso abrir isso, eu tenho como se fosse um subobjeto. O que é o gizmo? Ó, o gizmo é esse cidadão aqui, ó. Eu posso tirar ele de localidade. E o center, ó, é o centro de gravidade de todo o objeto, ó, que eu posso colocar aqui e tipo fazer um C, ó, se eu quiser. Aqui também, ó. Olha só que interessante, ó. E isso pode ser animado. Alt key, levo aqui em 25 e desligo, e quando eu der um play, ó, ele vai fazer a animação. Então, só para entender, né? O gizmo é esse cidadão aqui, ó. É a própria moldura que representa o comando bend, ó. Que é isso aqui. Então, fazendo o resumão aqui, né, da aula, o ângulo, ó, é o quanto que ele vai curvar, né? Ó. A direção, vamos colocar mais assim, é o quanto que ele vai se contorcer, se contorcendo, que eu vou deixar 0. Aqui é o eixo do bend, para cada um ele vai fazer um efeito diferente. E o upper aqui é o limite. Aqui vamos zerar. Aqui vamos subir mais um pouco aqui, vamos subir mais um pouco aqui, para entender. Então aqui, olha, ele está aplicando os 83,5 do começo, essa distância aqui, onde que está essa linha aqui, ó, que é o limite, né, o limitador. Aí se eu tiro os 83,5, vai do começo ao fim do objeto. E aqui no subobjeto, o que eu tenho, né? Eu tenho a possibilidade de tirar aqui, ó, o gizmo, que é para que você possa entender, ó. Ó. Só que esse gizmo que está amarelo, quando eu clicar aqui no bend, ó, ele vai se tornar cor de abóbora, né? Esse laranja vai fazer o mesmo efeito, só que eu não consigo mais pegar ele, eu só consigo pegar se eu vier aqui, ó. Bend para baixo, na setinha, é como se fosse um subobjeto dele, ó. E o center também, como se fosse subobjeto.
Ok? Então essa é a aula de apresentação do comando bend, né? Que é um modificador de geometria para curvar os objetos. E também apresentando aí pela primeira vez, né, assim, para que as pessoas possam entender o que é essa malha poligonal, né? O que é essa malha poligonal, que eu posso voltar no tempo, ó. E se eu colocar aqui 2, ó, olha só como é que vai ficar. Mesmo que o gizmo esteja assim, ó, ele não vai corresponder àquele objeto. Por quê? Porque falta a malha poligonal para ele poder se curvar. Então eu volto no box e volto a colocar, sei lá, 12. Aí ele vai se adaptar exatamente como é a forma. Então é isso, pessoal, ok? Se você gostou da aula, né, inscreva-se no canal, deixe seu like, o seu gostou, compartilhe essa videoaula, né, comente, e aguardo vê-los aí nas próximas aulas, ok? Obrigado.